Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita, da Casa Espírita Nosso Lar. Hoje estudaremos, dentro do tomo único, o módulo 8, a evolução do pensamento religioso, roteiro 2, politeísmo. Nossa apostila do ERJ inicia trazendo a reflexão sobre a ideia politeísta no contexto da evolução do pensamento religioso. E explica o seguinte: a história religiosa classifica a religião em politeísta e monoteísta. Politeísmo é o sistema ou crença em vários deuses. O monoteísmo aceita apenas um Deus, Criador Supremo de todos os seres e coisas do universo. Então nós podemos verificar que quando analisamos a questão da religião no mundo, os estudiosos, eles classificam as religiões em politeístas e monoteístas. Politeístas são aquelas que cultuam vários deuses. E nós vamos ver como que se dá essa categorização de deuses. E monoteísta seria a religião que tem um único Deus, que acredita na existência de um único Deus. As manifestações politeístas apresentam algumas das seguintes características. Primeira é mitológica. É um conjunto de mitos de determinado povo. Mito é um relato fantástico, característico das tradições orais, geralmente protagonizado por seres que encarnam sob forma simbólica as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Então, uma das características do politeísmo é exatamente a existência de mitos. E os mitos, eles seriam a categorização de deuses que possuem características diferentes do homem, mas também possuem determinadas características humanas, o que torna eles mais acessível ao homem e também possuidores de alguns defeitos humanos. Então nós vamos ver nos mitos, por exemplo, a presença de muita força, a presença de um determinado poder característico, rapidez, inteligência, força, e por outro lado também uma característica humana, que seria a antítese desse poder, que seria um ponto fraco, um ponto vulnerável, que ostenta uma, digamos, sombra humana. E com isso dá uma característica mais humana aos deuses e uma aproximação maior com as pessoas. Outra questão também do mito é que muitas vezes ele é transmitido oralmente. E no início era transmitido oralmente, porque não havia escrita. Então, as criaturas mitológicas foram criações que surgiram através da inspiração de alguém que começou a ter determinadas impressões e desenvolveu uma determinada história, um mito, e essa história é transmitida de geração para geração através do discurso oral, através da fala. Outra característica das manifestações politeístas é que ela é fetichista. E no fetichismo temos o culto a objetos, a que se atribui poder sobrenatural ou mágico. Então, outra característica do politeísmo é que determinados objetos recebem poder, recebem força, recebem magia. E, em razão disso, eles podem tanto fazer o bem como fazer o mal. Ter esses objetos pode lhe dar poder, força sobrenatural, como também pode ser um objeto que tem a finalidade de lhe enfraquecer, de lhe derrotar. Outro aspecto do politeísmo é que ela é anímica. Anímica no sentido de culto da alma humana. Os defensores da teoria animista afirmam que a religião não começou pela mitologia nem pela adoração de objetos, que é o fetichismo, mas pelo culto da alma. Outro aspecto, então, do politeísmo é esse animismo, ou seja, o culto da alma humana, que seria a reverência aos mortos, e não a reverência aos mortos com um mero respeito, mas a referência aos mortos
como seres, a partir do momento que encerrou a jornada na Terra, que morreu, dotados agora de um poder e com isso passam a cultuar os mortos. Eu já relatei aqui em outra aula, certa vez estive na Tunísia, e na Tunísia boa parte dela foi domínio, né, do Império Romano. E uma característica estranha que eu vi nas ruínas, né, de uma cidade, que era essa característica anímica. Né? Havia uma ruína de uma casa, de algumas casas, mas uma em melhor estado, e segundo o folheto, né, na época que eu estava lendo nesse museu ao céu aberto, né, lá relatava que nas casas havia o culto às pessoas que morreram, e muitas vezes as pessoas eram enterradas ali mesmo, na própria casa, e se mantinha um altar, né, para cultuar aquele parente que já havia morrido, mas que agora era um protetor, entre aspas, daquela família. Então era muito interessante, e é justamente essa característica anímica, lembrando que o Império Romano, ele originariamente, né, no tempo de Cristo, ele era politeísta. Outra característica é a adoração dos astros, ou mitologia astral. Trata-se de uma teoria desenvolvida no século XIX, segundo a qual a religião começou com a adoração dos astros, considerados sagrados pelos povos primitivos. Então, outra característica da mitologia, melhor dizendo, né, do politeísmo, lógico que tem a mitologia também inserido, é a adoração aos astros, né, o Sol, a Lua, as estrelas, a determinadas estrelas. E por isso que nós vemos algumas estrelas, né, algumas constelações associadas, né, a determinados signos do zodíaco. Isso tem a ver com essa adoração dos astros. E a magia. Para alguns estudiosos, a magia é o ponto inicial da religião. Para outros, a magia antecede a manifestação religiosa. Então, essa característica mágica imputada aos deuses, ela é também um aspecto do politeísmo, em que os deuses eles tinham poderes, e esses poderes eram poderes sobrenaturais e que, portanto, poderiam realizar coisas inimagináveis. Matismo. Essa característica indica que a religião nasceu do culto dos antepassados, desde o momento em que o homem começou a cultuar seus mortos. E aqui temos também essa característica, né, do animismo que eu comentei, né? E aí o matismo seria propriamente tornar o antepassado um deus. Né? Essa característica também era presente lá no Império Romano e é muito inerente ao politeísmo. A crença em vários deuses foi o sistema religioso inicial, porque a concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto, e desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos e governarem o mundo sem uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Então aqui o material nos traz uma reflexão de que o politeísmo ele foi necessário em determinada etapa da humanidade, porque o homem ainda, na sua primitividade, era natural que ele fosse encontrar em vários aspectos a tentativa de compreensão da força criadora. E na busca desses aspectos da mitologia, do animismo, dos astros,
nessa busca, ele foi identificando poderes sobrenaturais, forças sobrenaturais que, através dessa visão dessas forças, lhe fazia entender a existência de algo superior. Mas com o tempo também, algumas pessoas mais lúcidas, mais avançadas no pensamento para a época, lembrar aqui que estamos falando aqui de algo em torno de 10.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Então, esses pensamentos que começaram a surgir na existência de uma força diretora de todas essas outras forças sobrenaturais, uma força que seria ainda superior a essas forças que já eram superiores, é que vai surgindo a ideia de um Deus único, a ideia do monoteísmo. Dessa forma, chamando Deus a tudo que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um Deus e, por sua morte, lhe rendiam culto. Então, a ideia de Deus estava relacionada justamente à comunicação com os espíritos, porque através da mediunidade, que naquela época dela não era compreendida, alguns tinham essas percepções extrasensoriais. E ao terem essas percepções extrasensoriais, tinham acesso ao mundo espiritual, da forma como se mostrava a configuração da Terra. Precisamos lembrar, Terra ali, ainda mundo primitivo, evoluindo para mundo de provas e expiações. Então, estávamos diante de um mundo habitado por espíritos também muito inferiorizados. E com isso, a percepção então desses espíritos fazia com que alguns começassem a ensinar, a relatar esses, abre aspas, deuses, que na verdade não eram seres que estavam no mundo espiritual, mas que eram tão imperfeitos quanto os homens encarnados que habitavam esse mundo imperfeito. A palavra Deus tinha entre os antigos uma acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. Pura questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. E aqui o texto nos leva exatamente à percepção de que essas entidades que eram vistas como deuses eram apenas espíritos de homens que habitaram a terra e que na condição imperfeita de espíritos que eram, fazia com que as pessoas acreditassem em seus poderes, acreditassem que eram seres divinos, quando, na verdade, eram apenas espíritos que habitaram a Terra e estavam ali também no processo de evolução que até hoje nós temos aqui no planeta. Assim, a ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos que davam o atributo da divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só. Depois, à proporção que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retiraram dos símbolos que haviam criado a crença que implicava a negação
desses atributos. Então, numa visão da evolução da visão religiosa da humanidade, né, essa percepção da divindade de muitos deuses, da existência de muitos deuses, caracterizando uma divindade fragmentária, ela gerou o politeísmo, porque a visão que o homem tinha era de que tudo aquilo que era superior a ele, ou que ele não conseguia explicar, ou ele não exercia condições de interagir com essa força se impunha a ele, então ele via nisso um Deus. E depois, com o passar do tempo, se viu que essas potências, essas forças, esses atributos divinos, na verdade, eram alguns fenômenos naturais e, em outros casos, não se poderia reputar a divindade porque, na visão deles, os deuses tinham perfeições, melhor dizendo, tinham características positivas e também negativas. E como é que você pode imaginar um Deus que tenha defeitos, que tenha sombras? Então, por isso que, com o tempo, o pensamento religioso caminhou para o monoteísmo. Vamos agora verificar as tradições religiosas do politeísmo. Em todas as épocas da humanidade, Deus jamais deixou de enviar ao planeta espíritos missionários, com a incumbência de instruir espiritualmente os homens. Nesse sentido, as religiões houveram de ser, em sua origem, relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, assaz materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Nos tempos primevos, como na atualidade, o homem teve uma concepção antropomórfica de Deus. Nos períodos primários da civilização, como ponderavam as leis da força bruta e a humanidade era uma aglomeração de seres que nasciam da brutalidade e da aspereza, que apenas conheciam os instintos nas suas manifestações, a adoração dos seres invisíveis que personificavam os seus deuses era feita de sacrifícios inadmissíveis. Um aspecto do politeísmo, ali, daquele surgimento embrionário do pensamento religioso, primeiro, era a existência de deuses que tinham semelhança com os homens, a questão da semelhança antropomórfica. Então, os deuses, eles tinham ou a própria característica humana, a própria feição humana, ou algumas feições humanas, né? Possuía o rosto humano, mas os membros de um animal, possuíam, às vezes, o corpo de vários animais integrados ali pela cabeça humana. Enfim, eles viam nesses homens, nesses deuses, melhor dizendo, características do homem. E se nós formos ver, até hoje, mesmo nós que professamos uma religião monoteísta, né, no Ocidente, seja o catolicismo, seja o protestantismo, nós temos a visão do Deus como sendo aquele velhinho de barba branca. É uma visão ainda equivocada, uma visão que dá uma característica humana ao ser divino, que é a origem de tudo. Então, essa percepção, ela vem dessa raiz ainda embrionária do politeísmo, que sentia necessidade de sempre dar uma afeição aos deuses, de dar uma característica aos deuses, de dar uma cara aos deuses. E aí por isso que tem também a questão dos rituais. Se associava o cumprimento de determinados rituais à relação com Deus. Quando Deus, ele dispensa qualquer ritual. Deus, ele espera que nós construamos o nosso altar interior com a bondade, a caridade, e não que nós cumpramos rituais de interesse desse Deus. E no nosso caso, da visão de um Deus único. Mas lá, no politeísmo, os rituais eram essenciais para manter o contato com os deuses. E dentro desses rituais, depois, se entendeu que o sacrifício de vidas, sejam de animais, sejam de vidas até mesmo humanas, era uma maneira de agradar esses deuses.
E nessa visão, a percepção era que esses rituais eram para atender ao desejo dos deuses e mais, que o sacrifício de vidas de animais ou de pessoas era a única forma de aplacar a ira desses deuses ou de obter algo que desejava ser obtido junto a esses deuses. De forma abrangente, vamos encontrar historicamente as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia védica e bramânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do budismo, no Antigo Egito, com os mistérios do culto dos mortos, na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia, com os ensinamentos órficos e com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres isolados intelectualmente das massas, a quem ofereciam os seus ensinos exóticos, conservando o seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. Vemos então que os habitantes do planeta concebiam a religião de forma politeísta e antropomórfica, identificando em cada deus reverenciado qualidades supra-humanas. As ideias politeístas e antropomórficas aparecem na religião, na filosofia e em outras atividades culturais dos povos antigos. Então agora nós vamos nesse capítulo, nesse tópico, estudar algumas dessas religiões politeístas. E o material já nos prepara dizendo que cada região, cada povo começou a construir as suas concepções religiosas em bases politeístas. E na construção dessas bases politeístas, nós vamos vendo percepções, óticas e características inerentes a cada povo. E através desse politeísmo é que se foi dando a determinadas ações, determinadas forças sobre-humanas, a personificação de um Deus. E o mesmo Deus, ou melhor dizendo, a mesma força natural, ela vai tendo deuses diferentes conforme a cultura, conforme o povo tem a sua percepção daquele fenômeno. Vamos estudar primeiramente a tradição religiosa chinesa. Desde as épocas mais distantes, Jesus enviou missionários às criaturas que as organizavam econômica e politicamente entre as primeiras comunidades da Terra. É importante considerar, porém, que a tradição religiosa chinesa apresenta uma feição mais filosófica do que religiosa propriamente dita, daí ser nomeada como filosofia religiosa ou religião filosófica. Então, a tradição religiosa chinesa, ela vai ser diferente, por exemplo, lá da tradição do hinduísmo, porque na China, o pensamento dessa relação com os deuses, ele era um pensamento muito mais filosófico, no sentido de entender da onde viemos e para onde vamos. Então, havia, os pensadores, eles vão desenvolvendo linhas de pensamento para compreender a existência, muito mais do que atribuindo a deuses as suas características ou suas potencialidades. E aí temos o taoísmo. Originalmente, o termo chinês Tao significa caminho, palavra-chave de todas as antigas escolas filosóficas da China, inclusive o confucionismo. Foi somente no século IV a.C., através de Lao Tzu e Chuang Tzu, que o taoísmo recebeu um impulso decisivo. Como religião, sabe-se que a doutrina começou a se tornar conhecida no século I a.C., quando era divulgada por sacerdotes mágicos, os quais, se julgando possuidores de poderes divinos, prometiam aos crentes a restauração da juventude, a aquisição de virtudes sobre-humanas e a garantia da imortalidade da alma. A Bíblia do taoísmo é o Tao Te Ching, que prega a existência de 3 caminhos. O Tao, ou caminho da realidade íntima, refere-se ao Criador,
de onde brota a vida e ao qual toda a vida retorna, o tal, o caminho do universo, da norma, do ritmo da natureza, enfim, e o tal, o caminho da vida humana. Interessante, quando nós vemos a civilização chinesa, é que estudando a obra A Caminho da Luz, nós temos a informação trazida por Emmanuel que a civilização chinesa, diferente das outras civilizações que habitam o planeta, ela veio de uma outra constelação. Enquanto as demais civilizações teriam vindo ali da constelação de Capela, a civilização chinesa seria proveniente de outra constelação. Por isso, essa civilização ela tem características tão próprias e tão diferentes e tão inerentes à população chinesa, a população ali do Oriente. Como falamos ali chineses, também entendamos ali os outros países da região ali da Ásia, né, englobando ali Coreia, Japão. Eles têm não só uma característica física diferente, como também uma origem, essa origem antecessora diferente dos demais habitantes da Terra que tiveram sua origem naqueles espíritos que vieram de Capela. E Emmanuel, ele explica que essa característica fez também gerar essa diferença na formação do pensamento religioso nesses povos, nos povos ali do Oriente, porque esses povos eles veem no contato com a religião muito mais um aspecto reflexivo do que propriamente um contato com deuses. O contato com os deuses vai ser resultado desse aspecto reflexivo. E outro ponto interessante é que a existência dos sacerdotes, dos monges, que eram poderes, que possuíam poderes ali diferenciados, podemos até reputar isso a mediunidade de alguns deles, e com isso prometiam uma série de ganhos para aqueles que seguissem os rituais e as orientações preconizadas por esses sacerdotes. Confucionismo. Emmanuel nos esclarece que Confúcio, o Kung Fu Tse, fundador do confucionismo, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. Suas lições estão cheias do perfume de requintada sabedoria moral. Então, o confucionismo ele é outro pensamento filosófico que surge ali no Oriente, que surge ali nos países ali, hoje ali onde temos a China, a Coreia, Japão. E o confucionismo, Emmanuel nos relata que Confúcio foi um emissário do Cristo, como tantos outros foram, que veio com a missão de exatamente abrir os olhos, de orientar, de dar um caminho para o homem buscar se melhorar. E é isso que Confúcio faz com o seu pensamento, com sua filosofia, que depois vai tomando conotações de pensamento religioso. As crenças religiosas hindus. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis como as de Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e nos Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir, salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. Então aqui
inclusive trazendo aqui esse relato de Emmanuel sobre a religião, sobre o hinduísmo, né, religiões ali da Índia, temos então a percepção de que também na Índia emissários do Cristo se fizeram presentes. E esses emissários vieram trazer percepções da relação com a divindade. Então nós temos que entender que eram percepções cabíveis para a evolução da humanidade naquela época. E por isso, Emmanuel faz questão de mostrar o mérito dessa percepção, porque ela veio trazer para o homem a necessidade de busca de melhoramento, de busca da reforma íntima. Mas, obviamente, as deturpações que o homem fez com que essa visão politeísta prendesse o homem muito mais em rituais do que propriamente no esforço de sua reforma íntima. Brahmanismo. Durante a época védica, na vasta solidão dos bosques, nas margens dos rios e lagos, anacoretas e rishis passavam os dias no retiro. Intérpretes da ciência oculta, da doutrina secreta dos Vedas, eles desenvolveram misteriosos poderes transmitidos de século em século, de que gozam ainda os faquires e os yogis. Dessa comunidade de pessoas solitárias nasceu o Brahmanismo, a mais colossal das teocracias. Krishna, um Brahmana educado pelos ascetas e anacoretas nas distantes regiões do Himalaia, foi o grande reformador da religião hindu. Renovou as doutrinas védicas, apoiando-se nas ideias de Trindade universal, mais tarde renascida na Trindade católica, da imortalidade da alma e dos renascimentos sucessivos. Se considerarmos o Brahmanismo somente pelas fórmulas ritualísticas, por suas prescrições ingênuas, cerimonial pomposo, ritos complicados, fábulas e imagens, seremos levados a nele não ver mais que um acervo de superstições. Seria, porém, um erro julgá-lo unicamente pelas suas aparências exteriores. No Brahmanismo, como em todas as religiões antigas, cumpre distinguir duas coisas: o culto e o ensino vulgar, que são manifestações exteriores, repletos de fantasias e simbolismos que tanto cativam um povo. A esta ordem de ideias liga-se o dogma da metempsicose, ou renascimento das almas culpadas em corpos de animais, insetos ou plantas. B. O ensino secreto, esotérico, que fornece explicações sobre a alma, seus destinos e sobre as leis divinas universais. Então, o Brahmanismo, inclusive, o texto aqui, ele relata, ele vem trazer a característica da tríplice, da trindade. Então, que depois nós vamos ver isso traduzido no catolicismo, porque lá Krishna deixa esse pensamento de trindade, relação trina com Deus. E além disso, Krishna tem o mérito de inserir outras percepções que mais tarde vão ser a base do hinduísmo. Uma dessas percepções é a questão das sucessivas encarnações, que nós, no Espiritismo, temos isso como uma das bases dos fundamentos do Espiritismo, a reencarnação. Entretanto, é preciso compreender que lá no Brahmanismo, eles não tratam da reencarnação puramente dita, e sim da chamada metempsicose. O que é a metempsicose? É a possibilidade do espírito do homem, e aí o espírito devedor, retornar em animais ou insetos e até em plantas. Nesse aspecto, a doutrina espírita deixa clara a impossibilidade dessa ocorrência, simplesmente porque espíritos não podem ocupar corpos de animais, porque animais não têm espíritos, animais têm princípio inteligente, né? E imaginar isso seria aceitar a retrogradação, a possibilidade de regredir. E nós sabemos que a lei do progresso é uma das leis divinas. E, por ser lei do progresso, não há possibilidade de se regredir enquanto espírito, de se ocupar
locais, que eu digo materiais, ou seja, corpos físicos, que não têm capacidade de abrigar um espírito, mas abrigam apenas um princípio inteligente. Hinduísmo. Esta religião tem origem no sincretismo dos ensinamentos védicos. Prega a existência de um número significativo de deuses, embora considere Brahma o primeiro, grande Deus, de onde provém outros milhares de deuses. O hinduísmo acredita na reencarnação. A alma pode passar de um corpo para outro, aperfeiçoando-se. Ou melhor, aquele que praticou boas ações renasce após a morte noutra forma superior. Ou terá, em caso contrário, que renascer inúmeras vezes para alcançar a moksha, a espécie de libertação das novas reencarnações. Porque nascer outra vez é ter outro sofrimento. Para os hinduístas, existe uma lei fatal, a lei do karma, que governa o destino dos seres humanos. Aqui no hinduísmo nós já vemos um pensamento ainda politeísta, mas um pouco diferente do pensamento brahmani. No hinduísmo, há a ideia de um Deus maior, mas a existência de outros deuses que seriam subordinados a esse Deus maior. Então não deixa de ser politeísta, mas começa a trazer a ideia de que é preciso, não há como a convivência desses deuses sem a existência de algo superior a eles, e por isso a existência de um Deus soberano sobre os outros deuses. E aqui, diferente da metempsicose do brahmanismo, o hinduísmo enxerga a reencarnação agora, ou com a volta do espírito, mas em mundos superiores, ou neste mundo para poder ainda corrigir as suas imperfeições. E ainda traz a questão do karma, que seria uma lei divina, que aquele espírito, aquele grupo de espíritos estaria submetido àquela situação e não haveria como reverter aquela situação, porque seria o karma, como ele diz. O karma ele é diferente daquilo que nós chamamos de provas e expiações, porque o karma é tido como algo imutável. Por ser da vontade divina, não poderia ser possível alterar o karma ou redimir o karma. Então, aquele indivíduo que atravessa aquela dificuldade, como é karma, ele tem que suportar aquela dificuldade, porque aquela é necessária para a evolução dele. Isso não compactua, não condiz com a visão de um Deus bom, de um Deus misericordioso. Então, por isso que nós sabemos que, na percepção da doutrina espírita, as provas e expiações elas vão sendo alteradas durante a própria jornada reencarnatória, a depender da necessidade maior ou menor do espírito passar por determinada situação. O politeísmo egípcio. Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas populares requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores, em contato permanente com a natureza. Então agora, falando aqui da religião egípcia, das tradições egípcias, já começa a aparecer a ideia da existência de um Deus único, mas diante da necessidade da maior parte da população, essa ideia fica muito restrita. Restrita a quem? Aos sacerdotes, aqueles que exerciam papéis religiosos, que, além de perceber essa existência de um Deus maior, ou Deus único,
também sabiam da necessidade de dar à população a experiência do contato com as forças divinas e por isso mantinham essa visão da existência de múltiplos deuses, porque isso atendia também a um anseio popular que buscava na mitologia a resposta para suas necessidades e suas angústias. A mitologia grega e os cânticos órficos. A palavra mitologia vem de mito, cujo significado abriga a noção de narrativa tradicional de conteúdo religioso. Entende-se assim por mitologia, em primeiro lugar, o conjunto de narrativas desse tipo, tal como se apresentam em um ou mais povos. Em segundo lugar, o estudo das concepções mitológicas encaradas como um dos elementos integrantes da vida social. A narrativa mitológica envolve, basicamente, pretensos acontecimentos relativos a épocas primordiais, ocorridos antes do surgimento dos homens, história dos deuses, ou com os primeiros homens, história ancestral. Contudo, o verdadeiro objeto do mito não são os deuses nem os ancestrais, mas a apresentação de um conjunto de ocorrências fabulosas, concernentes ao legendário ou às narrativas criadas pela imaginação, com que se procurou dar sentido ao mundo e às relações entre os seres. E agora, chegando então na religião ali na Grécia, nós nos deparamos com a criação dos mitos. Os mitos eram exatamente essas figuras lendárias que foram sendo criadas para explicar as forças da natureza, os fenômenos que não se conseguiam explicar com o conhecimento que tinham na época. E então é na mitologia que a Grécia vai fundando a base de sua religiosidade, porque vai fazendo dessas histórias fantasiosas argumentos, forças de autoridade para que as pessoas cultuem os deuses que nada mais eram que os mitos que constavam nessas narrativas. Os cânticos órficos fazem parte da tradição religiosa ocidental. Segundo a mitologia, Zeus teve 9 filhas, denominadas musas, que dominavam a ciência universal e presidiam as artes liberais. Uma dessas musas, Calíopa, patrona da poesia lírica e épica e da eloquência, desposou Eagro, o deus rio, de quem teve Orfeu, célebre cantor, músico e poeta. As belezas da harmonia e do conteúdo dos cantos e poesias órficos retratam na gnose helênica, gnose significa conhecimento sublime ou divino, o dualismo entre o bem e o mal, e as noções de corpo e alma. É interessante que na mitologia grega, na religião grega, você tem não só essa presença da música, essa presença da poesia, do lúdico, como também tem muito forte essa presença de deuses com características humanas. Deuses que tinham virtudes e tinham defeitos. Então, os deuses eram notáveis nas suas virtudes, mas os defeitos eram aquilo que causava a eles a derrota. Então, a mitologia grega, né, e a religião grega, ela tem sua importância porque começa a mostrar que todos nós temos luzes, mas também temos sombras, que para nós potencializarmos nossas virtudes, precisamos combater os nossos defeitos. É importante registrar que foi o pensamento mítico e a gnose helênica que forneceram os elementos para a construção da filosofia grega, a qual, por sua vez, representa a base da organização social e cultural dos povos do Ocidente. A mitologia grega e os cânticos de Orfeu, enquanto ligados à experiência religiosa, são caracteristicamente politeístas e antropomórficos, nos apresentando uma comunidade de deuses e deusas detentores de poderes supra-humanos e distribuídos numa organização hierarquicamente estruturada. Chefia de um Deus maior e todo-poderoso, Zeus ou Júpiter, ao qual estavam submetidos os demais deuses, os principais, os subalternos a estes, as divindades infernais
e os heróis ou semideuses. Então, a importância da religião grega é que dentro da religião grega nós temos a filosofia grega. E essa filosofia grega, ela traz não só uma construção de sociedade, de organização social, como também traz para nós essa percepção de que precisávamos buscar uma forma de compreender Deus, de entender Deus. E a filosofia grega, então, vem nos convidar à reflexão, ao pensamento, usando para isso exatamente as histórias mitológicas e os deuses inseridos nessas histórias. Então, para o Ocidente, a religião grega, a filosofia grega, ela é de suma importância, porque depois ela vai se expandindo juntamente com a expansão bélica da Grécia e, por exemplo, vai influenciar Roma. E ao influenciar o pensamento em Roma, depois o Império Romano vai difundir esse pensamento que tem origem ali na Grécia. Então, esse era o conteúdo que tínhamos para a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção, bom estudo, fiquem com Deus, muita paz e muita luz para todos.